Sejam bem-vindos à casa do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Um pouquinho da nossa história. Esse ano o Centro de Engenheiros completa 69 anos de existência. E a gente está aí num ciclo de palestras. Vocês receberam aí uma cartilha da qualidade do ar interior. Essa cartilha nasceu aqui dentro do CAJ, devido à pandemia, e aí o engenheiro Osni e eu, engenheiro Alfredo, ambos engenheiros mecânicos, desenvolveu essa cartilha, e hoje ela está em todo o Brasil. O engenheiro Osni, que está ali, ele já fez praticamente mais de 100 palestras em todo o Brasil. E um trabalho que o CREA Santa Catarina abraçou, o Confeia também abraçou, a Mútua, nossa caixa de assistência também, em várias unidades está sendo implantado o sistema. Nesse ambiente, ou em toda a nossa sede, nós temos o projeto A Casa que Respira. Então, esse projeto, nós contamos com o patrocínio, a colaboração da empresa Ciclux, que forneceu todos os equipamentos. Aqui nós temos um sistema de renovação do ar. Então, e também temos um bioventilador composto também de uma célula de peróxido. Então, isso nos garante um ambiente seguro, livre de vírus e bactérias. E todas as nossas instalações estão com o sistema de renovação do ar. Vocês terão a oportunidade de ler em nossa cartilha, né? E ficamos sempre à disposição aí para maiores detalhamentos. Hoje nós temos uma palestra, um tema super importante, com o engenheiro Brian Luiz Batista Perini. Brian, seja bem-vindo à nossa casa. Tá? O espaço é todo teu. Obrigado, agradeço a oportunidade, né, de passar um pouco do nosso trabalho aqui, compartilhar, tentar elucidar um pouco, né, tornar mais fácil talvez o acesso aos nossos serviços, né, lá dentro da SAMA. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Então eu sou o Brian, sou engenheiro químico, estou na SAMA há 10 anos, agora fechando 3 anos e meio como gerente da unidade de licenciamento ambiental. E a gente fez uma série de mudanças, né, ao longo dessa gestão, a gente fez uma série de melhorias, né, a gente tem visto o impacto já do volume de processos autuado, então... Então a gente tem sentido já o volume crescendo, a gente olhar 2020, 2021, os processos, a gente já hoje já expediu mais autorizações, mais alvarás do que no ano inteiro de 2020, 2021, então isso é um sinal de facilitar o trâmite, né, desburocratizar. Isso tem impactado, a gente já tem sentido isso, né, e é uma maneira positiva, né, todo mundo buscando, então, a gente largar um pouco daquela cultura de fazer e depois buscar a regularização, mas de buscar, né, a gente tem visto as pessoas cada vez mais tentando buscar, né, obter autorização para fazer a intervenção, né, isso é bastante importante, bastante bom para o município e para o empreendedor, né, porque muitas vezes, depois que já está feito, nem sempre é possível achar uma via de regularização, né? Então a gente sempre está aberto lá na SAMA para discutir projeto e ver e tentar em conjunto achar uma solução aí, caso a caso. Então o objetivo hoje, o título da palestra é o passo a passo de licenciamento ambiental de empreendimentos em Joinville. Foi um título proposto, né, pela CAJ, e a gente tentou então trazer então bastante esclarecimento para vocês. Aqui nesse primeiro slide, a gente aponta então no site principal da prefeitura, a gente tem a aba de serviços aqui, então tem uma aba de meio ambiente, né, que lida dos nossos processos, e a aba de imóvel construção aqui, que é terraplanagem, a gente vai falar também. Então por isso que a gente chama de carta de serviços, né, porque a gente
presta serviços para o cidadão, então o cidadão vem, faz o requerimento conosco, a gente faz a análise desse requerimento e depois faz a expedição do documento. Né? Então, cada carta de serviço ela tem essa estruturação aqui, onde se a gente clicar, ao longo da apresentação vocês vão ver melhor, mas ela tem uma série de informações como fazer, quem pode fazer, né? Então, reunindo informações. Então, e aqui, sempre em cada carta de serviço dessa, tem o hiperlink que direciona para uma lei ou para uma normativa, né? Ou algum tipo de instrução, né? Então, para facilitar bastante a vida do usuário, né? Do munícipe que pretende fazer essa consulta. Então, por exemplo, quanto tempo leva, o custo e assim por diante. Né? Então, as informações estão lá nas cartas de serviço. Já então, adentrando na parte de licenciamento ambiental, então, como eu falei para vocês, clicando em serviços, meio ambiente, depois licenciamento, vai abrir esse rol de serviços aqui, né? Então, essa relação de serviços aqui, e eu separei aqui por dois grandes grupos, né? Os grupos dos declaratórios, que são documentos mais simplificados, que eles saem numa velocidade mais rápida e uma demanda documental menor, pequena, né? Que são a certidão de conformidade ambiental, declaração de projeto de tratamento de efluente sanitário, declaração de atividade não constante e declaração de controle acústico de empreendimentos. Já na parte de baixo, a gente adentra então no rol de atividades que já há necessidade de fazer um licenciamento um pouco mais complexo, né? de ter um estudo ambiental, ter mais projetos, mais informações, que seriam para atividades industriais e diversas, para postos de combustíveis, para condomínios e hotéis e para parcelamento do solo. Então, clicando em cada uma delas, né, vai abrir a carta de serviço naqueles moldes do slide anterior e onde vai ter todo o material informativo. Então, para a gente esclarecer, né, o licenciamento ambiental, ele é uma, né, se a gente voltar atrás lá na Política Nacional do Meio Ambiente de 81, né, ela listou uma série de instrumentos da política de meio ambiente, e um dos instrumentos é o licenciamento ambiental. Então, e já ficou instituído, já numa resolução do CONAMA de 86, que veio a ser alterada em 97, né, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde ele estabeleceu o licenciamento trifásico, que seria a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, determinada atividade ou empreendimento que viesse a se instalar, ele precisaria cumprir esse rito, de modo que a licença prévia é uma espécie de viabilidade, onde o empreendedor ele verifica se aquela atividade pode se implementar ali como ele gostaria, né? Como a planta baixa, o croquis, como ele imaginou, se o corte de morro ou de vegetação vai ser possível, né, ser feito dentro daquela visão, e uma vez estando ok, sai a licença prévia. Depois, a licença de instalação, então, onde ele apresenta os projetos mais detalhados para poder fazer a intervenção e iniciar as obras, e quando ele conclui as obras, é a licença de operação, que é a modalidade requerida. E aí a gente tem outras modalidades que estão estabelecidas na resolução do CONSEMA 98 de 2017, e a LAU corretiva, né, que é a licença de operação corretiva, ela é muito utilizada na prática, porque muitas vezes a gente tem diversos galpões para locação no município. Então, muitas vezes, o empreendedor ele entra direto num galpão pronto. Então, ele não precisa cumprir esse rito de licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Ele pode vir direto nessa modalidade de LAU corretiva, que a gente chama. E ainda a gente tem mais outras 3 modalidades que são mais simplificadas, que seria a autorização ambiental, que a gente conhece por AUA, a CCA, que é a Certidão de Conformidade Ambiental, e a DANC, que é a Declaração de Atividade Não Constante. Então, e aí a gente fica a pergunta, né, qual a modalidade que o determinado empreendimento se enquadra dentro dessas modalidades aqui. Então, eu já coloquei uma informação aqui, que essas 3 de baixo aqui, elas já são mais simplificadas, então elas não precisam de estudo, né? Então, é um fluxo mais fluido, mais rápido a tramitação. Já a LAU corretiva, ela precisa de um estudo que é chamado de ECA, ou Estudo de Conformidade Ambiental,
E se o empreendimento estiver na fase de licença prévia ou de querer obter uma viabilidade para implementação, para construção, né, ele vai ter um estudo ambiental que pode ser um RAP ou um EAS. Então vamos dar uma olhada melhor nesses estudos aqui. A resolução CONSEMA 98, né, que eu já citei, ela que dita, ela que regra o licenciamento ambiental no âmbito do estado de Santa Catarina, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, lá na resolução CONSEMA tem uma listagem de todas as atividades que precisa ter o licenciamento ambiental. Então, e cada uma delas, elas estão listadas com um código de 6 dígitos, separado por pontos a cada 2 dígitos. Então, vejam só, 110003. Então, esse é o formato, né? Assim como no KINAI a gente tem um formato, né? No CONSEMA a gente tem esse formato. E aí tem a descrição da atividade, na linha de baixo tem o potencial poluidor, e nas linhas de baixo os portes, os limites de enquadramento de porte. A gente já vai falar sobre isso, tá? E aí do lado tem, entre parênteses, o estudo, então RAP e EAS. Então vejam que no porte pequeno e médio é um RAP e no porte grande é um EAS. Na resolução então do CONSEMA a gente tem o termo de referência do RAP e do EAS e o estudo de conformidade ambiental, que é aquele para a empresa que já vai entrar num galpão pronto, né? Ela alugou um galpão e ela se instalou, então ela vai naquela modalidade laudo corretivo, ela vai fazer um ECA. E a resolução diz no artigo 20 que tem que ter o mesmo volume, o grau de proporção de informação que o termo de referência de AS ou de RAP. Então vamos entender um pouco melhor isso aqui. E como que eu determino, né, se o porte é pequeno, médio ou grande? Então, o enquadrador de porte mais comum para as atividades usuais, né, do dia a dia é a área útil, e ela tem área útil 3. Então, aqui tem a descrição, né, que soma todas as áreas utilizadas pelo empreendimento, e ela é dada em hectare. Então, só para a gente lembrar, a conversão de unidade, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Né? Então, e aí, então a gente fica nessa pergunta, como avaliar o empreendimento que eu estou trabalhando no momento, se ele vai se enquadrar, em que parte ele se enquadra. Então aqui a gente olha, ó, Dunk seria uma atividade que não está listada na CONSEMA. Então, por exemplo, comércio de qualquer coisa, só comércio atacadista de produto químico, que precisa de licença. Então, comércio de alimentos, supermercado, essas atividades não constam na listagem. Então, por exemplo, um escritório de consultoria, né? Então, são atividades que não constam lá na listagem, que precisa de licenciamento, né? Então, essa listagem diz qual atividade precisa ter o licenciamento. Então, se a minha atividade não tiver lá listada, o documento que eu não é obrigatório eu requerer. Mas se eu precisar, por exemplo, para fins de financiamento, ou para fins de atender um cliente, um fornecedor que tenha ISO 14000, ele pede a anuência do órgão ambiental, né? Então, o documento que a SAMA expede, nesse caso, é a declaração de atividade não constante, a DANC, quando a atividade não está listada. Agora, a gente tem outros cenários, quando a atividade está listada, porém ela está num porte inferior ao porte pequeno, médio ou grande. Então, ela é uma CCA, se ela estiver listada e for de porte inferior ou pequeno. Ela pode ser uma aula, se ela for de porte inferior ou pequeno e tiver indicação de aula. A gente já vai ver melhor. E ela pode ser uma laudo corretiva se ela estiver listada e se o porte, se eu tiver área útil ali, ela enquadrar no pequeno, médio ou grande, então ela está listada, enquadrou o porte, então ela é licenciável, e se for regularização então, de empreendimento, ela é o corretivo, e se for listado no porte P, M ou G, a viabilidade do empreendimento a construir vai ser na modalidade de LAP, tá? Se estiver na fase antes de construir, para verificar a viabilidade. Então vamos entender melhor isso aqui. Eu peguei um exemplo aqui da diferença de AUA e CCA. Deixa eu só tomar uma água aqui.
Então a gente tem um exemplo de duas atividades: indústria de acabamento de superfície, que é o prefixo ali 110803. Então vocês olhem que tem os intervalos de porte aqui. A gente tem porte pequeno de 0,1 a 0,2, porte médio de 0,2 a 1 e porte grande maior que 1. Então eu fiz a conversão já de hectare para metros, metros quadrados, ficou aqui então de 1.000 a 2.000 metros porte pequeno, de 2.000 a 10.000 porte médio e acima de 10.000 porte grande. Então o que acontece com quem ficou abaixo de 1.000? Esse é o caso do inferior ao porte pequeno. Tá? Então, essa a conversão, essa verificação que eu tenho que fazer quando eu me deparo com uma atividade que está listada lá e eu tenho que fazer essa checagem então dos portes. Quando ela ficou no porte então inferior ao pequeno, ela tem dois cenários. Nesse primeiro vem uma frase logo abaixo. O porte inferior ao caracterizado como P é licenciado por meio de aula. Então, nesse caso, quando tem essa frase e for inferior ao pequeno, é aula. E tem um outro caso no exemplo 117002, que eu trouxe os enquadradores aqui, menor de 500 metros quadrados, que é fabricação de artigos de cutelaria, ferramentas materiais, etc. Então fica CCA, porque não tem nada escrito aqui, tá? Embaixo do código. Então, para o porte inferior ou pequeno, a gente tem esses dois cenários. Então, eu tenho que ficar atento quanto que vai ser uma CCA, quanto que vai ser uma aula. Tá? Então, depois esse material vai ficar com vocês, ele pode ficar meio como um guia, né? Para, de repente, eu tiver um caso prático para fazer, abro a resolução lá, faço a consulta, vejo os intervalos de porte, e se cair no porte inferior ou pequeno, então eu já sei que modalidade requerer. Então aqui, trazendo já o exemplo de aula, como que vai se dar? Então, acessando lá o site da prefeitura, o autosserviço, para fazer o requerimento, você vai selecionar a modalidade de requerimento de LA, que é licença ambiental. E aí, quando você selecionar essa modalidade, vai abrir esse hall de possibilidades de protocolo. E aí você vai até o último aqui, então, e seleciona a autorização ambiental. Tá? Então, isso no protocolo, no sistema SEI, lá no autosserviço. E aí, a gente tem na nossa carta de serviço a normativa número 10, que trata, então, da documentação. E aí eu destaco aqui que é a documentação mais importante, né, que talvez não precisa de estudo ambiental, mas precisa de uma planta baixa ou um croquis indicando algumas informações, como a projeção das unidades que compõem o empreendimento, né? Então, fazer um croquis da delimitação da área do empreendimento, a delimitação da área útil para poder comprovar o enquadramento conforme o CONSEMA, um quadro estatístico com essas áreas, e aí os sistemas de controle ambiental, como central de resíduo, se tiver sistema de tratamento de efluente, e assim por diante, e se tiver área de restrição ambiental. Então, aqui a gente tem, né, tá meio pequeno na imagem, a gente tem em amarelo a delimitação da edificação, a gente tem, por exemplo, um rio passando aqui e a projeção da APP, por exemplo, eventual área de manutenção florestal que esteja verbado na matrícula, aqui a fossa séptica e o filtro anaeróbio e o detalhamento da tubulação, por onde que ela sai e até onde que ela vai na saída, na frente do lote, a caixa separadora de água e óleo, né, e a tubulação também por onde que passa. Então é um croquis simplificado, não precisa nada muito... né, então a gente tem que só prestar atenção que é diferente daquele projeto arquitetônico que é apresentado lá para a alvará de construção, né, ou o projeto de incêndio, lá que é apresentado nos bombeiros. Então, vejam que é um documento simples, né? Então isso ajuda bastante fazendo dessa forma. Tá? Então isso aqui é uma modalidade de aula. Vou voltar um pouquinho, que é quando tem no código, então aparece escrito embaixo, aula. Tá? Se não tiver, se for o cenário 2, que não tiver nada escrito embaixo, então a gente vai para a modalidade CCA.
A modalidade CCA ela é mais simples ainda, né? Não tem estudo e apenas, né, o engenheiro, o responsável técnico, vai assinar uma declaração de conformidade. Então, no anexo da nossa normativa, a normativa 1 de 2021, tem um roteiro de quadro que tem que ser preenchido. E aí tem que ser juntada uma RT desse responsável técnico e a gente dá atenção para o período de até 4 anos que pode sair essa CCA. Então, se a gente for fazer o requerimento, por exemplo, agora no final do mês de setembro, né, de 2023, eu posso emitir a RT com validade para até 2027, setembro de 2027, e aí essa CCA vai sair com 4 anos de validade. Então, a gente tem a data de emissão, a data de validade, e nessa parte aqui, a gente coloca então o código do Consema, né, aqueles 6 dígitos que a gente viu, a descrição do código e o enquadrador de porte. Por exemplo, a minha atividade ficou 400 metros quadrados, então eu comprovo que está abaixo, né, do inferior, o porte pequeno, para comprovar o enquadramento dentro dessa modalidade. Bom, então esses são os cenários que a gente tem autorização ambiental e CCA, que são portes inferiores ao pequeno. Elas estão listadas, mas são inferiores ao pequeno. Agora a gente tem quando a atividade não está listada, os casos do comércio que eu falei, supermercado, qualquer tipo de comércio, enfim, prestador de serviço, tudo isso fica fora. Normalmente, qualquer termo de fabricação dificilmente, né, vai ficar fora de ser uma atividade licenciável. Então, toda termo fabricação, então ele já... Então, assim, o que acontece? Às vezes você vai requerer uma DUNC e o empreendimento tem lá no cartão CNPJ, ele tem uma listagem sei lá, atividade principal, o KNAI principal, e tem os KNAI secundários, então ele vem com vários lá. Então, às vezes ele tem lá uns 10 que ele nem exerce, mas estão lá escritos. Então, você pode requerer uma DUNC somente porque, de fato, você exerce, né? Então, tranquilamente, a gente não olha para os KNAIs que estão lá, apenas para o KNAI que está descrito no requerimento. Tá? Então, e aí só tem que tomar o cuidado para não fazer o requerimento e, de repente, colocar uma atividade que está listado lá. Então, aí a gente vai acabar oficiando, tal, para não vai poder expedir. O outro cenário que eu acho que é bastante interesse de vocês, que nessas atividades, então tem 4 atividades aqui do Consema, nessa formatação, né, do Consema. Então, condomínios de casas, horizontal, vertical, né, hotéis, loteamento, ele tem uma prerrogativa diferenciada. Ele fala o seguinte, ó, ele traz assim, aonde se observe pelo menos uma das seguintes condições. Então, não possua plano diretor. O município de Joinville possui plano diretor, então ele já se observa isso, aonde não existe a coleta de esgoto, né, sistema de coleta e tratamento de esgoto. Então, ou seja, aonde tem rede de esgoto passando. Né? Então, se o terreno, então, o imóvel em questão, ele tiver se atendido pela rede de esgoto, ele não vai ter nenhuma dos itens, né? Fala pelo menos um, então porque tem plano diretor e tem rede de esgoto. Então aí a gente entende que essa atividade é passível de DUNC. Então diversos condomínios residenciais horizontal e vertical estão sendo tocados com a expedição de DUNC, quando eles estão dentro do imóvel que é atingido pela rede coletora de esgoto. Então ele vem nessa modalidade simplificada, apresenta o requerimento, ele só precisa trazer então o comprovatório para nós da água de Joinville, né, que é uma viabilidade técnica, que é facilmente requerido lá na CAGE, onde ele vai dizer a viabilidade de água e esgoto, né, e ali vai estar testando para nós e a gente faz a expedição desse documento. Então, isso tem sido, né, para condomínios horizontais, verticais, tem saído bastante DUNC, né, dentro da área urbana, do perímetro urbano nosso aqui. Então, eu acho que deu né? Acho que podemos deixar por final daí.
Essa, então, eu acho que as modalidades mais simplificadas, talvez eu acho que a AUA, a CCA e a DANC, elas saem bastante, elas são bem simples, né? Às vezes, se for fazer uma laudo corretiva ou uma licença prévia com estudo ambiental, talvez vai demandar a contratação de um terceiro, mas é legal, eu entendo que vocês, como parte do ciclo que está sendo contratado para fazer um projeto, né, enfim, e acaba sendo uma ponta, né, e às vezes de outros serviços que vão ser contratados. Então, é legal ter esse conhecimento para depois, até na hora de subcontratar alguma coisa, já ter essa noção, né, talvez se vai precisar ou não, né, para que caminho vai seguir essa. Então, né, nessa direção, a gente já aproveita para dar uma pincelada em vegetação também, né, afastamento de rio e terraplanagem também para fechar, né, não só ficar no licenciamento. Então, da mesma forma que licenciamento, a gente tem na carta de serviço de meio ambiente e vegetação, os serviços que tramitam conosco lá são de recuperação de área degradada, corte de árvores isoladas e corte de vegetação de maciço florestal e averbação de manutenção e compensação. Essa foi uma das inovações, né, uma das melhorias que a gente trouxe em 2021, a gente atualizou a normativa e a gente trouxe aqui no exemplo de árvores nativas isoladas, a gente trouxe a necessidade de RT somente para corte de 6 árvores ou mais isoladas. Então, se eu tiver um corte de 5 árvores no meu imóvel que sejam nativas, eu consigo fazer a solicitação do corte como pessoa física sem contratar um engenheiro, né, ou um responsável para fazer esse corte. Tem que ficar atento, só que em área rural tem que apresentar o CAR, né, e a reserva legal, que é a lei federal, né, então a gente precisa atender. E se a justificativa do corte for para construção ou edificação, a gente pede o requerimento de alvará, né, autuado já na secretaria. Isso para árvore nativa, tá? Para árvore isolada, exótica, isolada, não precisa de RT, independente do quantitativo, tá? Então, quero cortar 20 árvores isoladas exótica, pode cortar as 20, só pedindo a pessoa física normal. E não precisa do protocolo também de alvará de construção. Mas, se for imóvel rural, ainda assim a gente precisa atender, né, o CAR e a área de reserva legal, né, que é a lei federal, a gente precisa cumprir. A gente tem um outro cenário que é a árvore de risco, né, então ela tem dois cenários. Às vezes a pessoa tem um laudo da Defesa Civil atestando, né, um registro de ocorrência de risco daquelas árvores, ou ela pode requerer administrativamente com a SAMA. Então a gente entende que com o registro da Defesa Civil, né, a pessoa já pode executar o corte, não precisa aguardar a autorização da SAMA, né, e até hoje, né, os fiscais da SAMA sabem disso, nenhum empreendimento foi autuado com o registro de ocorrência da Defesa Civil. Se o fiscal chegar lá, ele apresentar o registro de ocorrência, né, não é para acontecer a autuação, né, a gente sabe que a gente não pode esperar um documento administrativo, sendo que isso pode causar risco de, né, enfim, implicar em outras coisas. Então a gente tem essa ciência dentro da ação, mas se o desejo for de contratar, né, por meio de autorização de corte, né, ele segue esse princípio de até 6 não precisar de RT. Né, e esse tem um fluxo mais agilizado também, quando a gente detecta que é essa modalidade de requerimento. Só um detalhe que às vezes tem gente que força o enquadramento na área de risco. Tem gente que coloca veneno na árvore, né, e aí o pessoal chega lá e aí se depara, então vê que não foi um risco forçado, né, então a árvore tá morrendo, então, ou enfim, tenta enquadrar num risco que não é iminente, mas enfim, enfim, cada um pode ter visão diferente de risco, mas só para tentar que seja mais rápido, mas assim, o corte de isolado ele tem um fluxo bem fluido, assim, então não demora muito para sair, sabe? Então, o pessoal, a maior parte já entendeu que não precisa forçar uma barra aí, né? E essa é a parte um pouco mais complexa, mas que é importante a gente, né, falar. Quando a gente tem um maciço de vegetação, vou comprar um imóvel, né, fechado de vegetação, então
o que eu posso cortar? A regra, que é uma lei federal, diz o seguinte: o imóvel em área urbana anterior a 2006 vai ter que ser avaliado o estágio de regeneração da vegetação, né? Se for estágio inicial, eu posso cortar até 100%. Se for estágio médio de regeneração, eu posso cortar 70% e 30% tem que ficar averbado na matrícula como área de manutenção. E se for estágio avançado, né, eu tenho que ficar 50% de área de manutenção e 50% pode ser cortado. Se a área urbana for posterior a 2006, né, o estágio inicial continua com 100%, o médio fica 50% possibilidade de corte e 50% de manutenção, e o avançado não pode cortar, segundo a lei. No caso de área rural, né, se for estágio médio e avançado, também não pode. Então tem um asterisco aqui, só pode somente nas hipóteses de utilidade pública, né? Então, para empreendimento privado, a lei não permite, né? Quando o estágio sucessional da vegetação for, então, avançado em urbana posterior a 2006 e em área rural, no estágio médio e avançado. Interessante aqui que quando você vai averbar a manutenção, por exemplo, um corte, manutenção de 30% ou de 50%, né, do remanescente de vegetação, essa vegetação ela pode ser averbada dentro da área de APP. Então, se eu tiver uma nascente com um raio lá de 50 metros que eu tenho que preservar de APP, essa região de 50 metros ela não está totalmente comprometida, que eu posso usar essa área como reserva de manutenção florestal. Então é interessante saber, quando você tem um terreno lá, você tem hidrografia, você já sabe a área de APP, então pode ser haver uma sobreposição, né, da área de manutenção, né, a verbação de manutenção dentro da área de APP. E, por outro lado, na faixa edificável não pode. Então, como a gente está com os diagnósticos de bacia e muita gente, quero FNE, quero FNE, quero FNE, que é a faixa não edificável, só que pelo conceito da lei, a faixa não edificável é uma área que não pode ter qualquer tipo de intervenção permanente, muito menos árvore. Então, a partir do momento que você tem uma faixa não edificável, ela já não pode mais te servir de área de reserva de manutenção. Então, é importante, acho que é uma dica muito valiosa para quando quem está especulando compra de terreno, enfim, se atentar para isso, né? Por outro lado, a área de compensação, ela tem que ser equivalente ao corte e ela pode ser feita dentro do terreno ou em um terreno terceiro. Já que a gente falou então dos estudos de bacia, a gente tem desde 2022 implementado então um procedimento que a gente fracionou o território do município em 216 microbacias, e aí cada bacia é estudada a extensão da hidrografia, trecho por trecho, e o final desse estudo ele traz um resultado binário. Ou ele aponta para manter a APP, ou ele aponta para a faixa de serviço, que é a faixa não edificável. Se o resultado no determinado lote onde passar o rio for faixa não edificável, é preciso consultar então o Singel se está na camada de macro, integrado a macro ou microdrenagem. Se for micro, é 5 metros de recuo. Se for macro, é 15 metros de recuo. Macrodrenagem, né? Essa é a nossa Lei 601, né, 2022. Tem um exemplo prático aqui. A gente tem, por exemplo, uma microbacia aqui no meio urbano, e aí a gente tem três nascentes nesse lote, uma nascente nesse lote aqui. Então, ele já sai dessa nascente e entra aqui canalizado, né? Então, nesse trecho canalizado ficou faixa não edificável, até passando esse travessão no meio desse lote ficou faixa não edificável, até aqui, e essa extensão aqui também. Então, nesse trecho, né, o estudo indicou que ali poderia ser ficado a faixa não edificável. Por outro lado, nesse terreno aqui, né, onde ele está mais meandrado, com maciço remanescente ainda, ficou indicada a aplicação da APP. Então, cada estudo ele traz um resultado final com a bacia inteira desenhada e ele traz já um mapinha no final dizendo, aqui é APP, aqui é FNE. Então, e esses estudos são publicados por decreto. Então, no jornal, no Diário Oficial, dá para conseguir ter acesso aos estudos na íntegra.
né, e acessar as informações, além do nosso sistema de geoprocessamento, o Singel já tem, à medida que vai se atualizando, vai se aprovando um estudo, né, ele está disponibilizado no nosso sistema, né, o resultado. Falando agora um pouco de terraplanagem, a gente traz aqui, quando você vai entrar no autosserviço e fazer o protocolo, que informações que o protocolo pede, né? Então ele pede para ver se é regularização ou renovação, e tem a modalidade requerida se é grande, pequena ou regularização, né? Se tem supressão de vegetação, ele pergunta se teve terraplanagem nos últimos 5 anos, se apresenta declividade superior a 30%. Então tem alguns questionamentos que tem que ser preenchidos. A gente aponta aqui, então a carta de serviço não está em meio ambiente, está na aba imóvel e construção. O último ícone aqui é da terraplanagem, então clicando ali, vai abrir a carta de serviço. No item reunindo informações, a gente já tem a instrução normativa, clicando com o mouse em cima, ele já vai abrir direto numa outra tela, onde vai trazer a documentação e diretrizes, né? Então, uma das grandes, se a gente voltar aqui, essa também é uma normativa que a gente atualizou em 2021. A gente entendia que o processo de terraplanagem ele vinha com um pouco, estava um pouco extensa, né, a documentação, a gente conseguiu dar uma simplificada. Com relação ao projeto geotécnico, ele é aplicado somente para grande terraplanagem ou regularização, desde que atenda um desses requisitos aqui. Se ele não atender, não precisa. Então acontece, sempre que eu tiver uma grande terraplanagem, eu preciso de geotécnico? A resposta é não. Nem sempre. Tá? Se eu não tiver declividade superior a 30 metros, que tem uma camada no Singel, se eu não tiver em área de risco de deslizamento, se eu não tiver subsolo, se eu não tiver solo mole ou turvo, e se não tiver uma intervenção de estabilização na ALPA, que é a cota 40. Então vamos supor que o meu imóvel tem uma cota 40 do lado lá, eu sei que eu não posso fazer intervenção em cota 40, mas vamos supor que a cota 40 está desabando lá, eu vou precisar fazer uma contenção, uma intervenção lá no meu projeto de terraplanagem para conter esse problema. Então, nesses casos aqui, eu preciso apresentar geotécnico. Se não for um caso que não enquadrar nenhum, basta trazer por meio de ofício, né, uma justificativa, não se aplica o item geotécnico porque não se enquadra em nenhum dos itens apontados na IN. A gente tem até aqui na nossa carta de serviço, tem uma informação aqui. Caso não seja aplicável algum dos documentos listados na normativa, para fins do requerimento pretendido, apresentar as devidas justificativas em ofício. Tá? Então, isso a gente abre essa possibilidade. Né? E o laudo hidrológico, a mancha de inundação, né? Se tiver em mancha de inundação, somente na grande ou na regularização, a gente pede o laudo hidrológico. Se não tiver em mancha de inundação, da mesma forma, meu imóvel não está em mancha de inundação, né? Então só justifica, né, e apresenta os demais documentos. Já a pequena terraplanagem, a gente normalmente é um croquis, né, simplificado. E aí tem aqui, tem estrutura de contenção, né, que é esse item 11 aqui. Então, apresentar o geométrico indicando as intervenções. Às vezes tem intervenção no vizinho, né, e a gente precisa saber. Só que não precisa ser um projeto à parte. Pode ser junto no croquis representar essas intervenções. Tá? Não precisa fazer mais um documento. Tá? Pequena terraplanagem já executada. Bom, nesse caso, então, o protocolo é regularização terraplanagem, não é mais pequena. Enquadro geotécnico, às vezes é uma pequena terraplanagem, mas enquadrou em algum daqueles itens do geotécnico, então ela já não vai mais enquadrar como pequena. Ela já enquadra como grande, né, e tem que apresentar o geotécnico. Croquis ou projeto, né? Então aqui no item 12, se apresentar então restrição ambiental, né, como APP, faixa notificável, manutenção florestal, reserva legal, qualquer outro tipo de averbação, então ao invés do croquis, a gente pede um projeto. E qual a diferença do projeto e do croquis? É que o projeto tem que vir com RT, né? O croquis não precisa. Tá? Então, essas são as diferenças básicas que a gente levantou aqui. Para a gente ir caminhando para o final já,
para poder abrir para perguntas. Só para ilustrar aqui a triagem, então, dentro do nosso setor, né, ela faz meio que uma verificação checklist. Então, ela não faz uma análise dos projetos, ela apenas olha a normativa, vê se veio, por isso da importância de trazer a justificativa quando não se aplicar. Às vezes, não se aplicou geotécnico, não se aplicou hidrológico, enfim, então pode só trazer a justificativa. Porque isso ajuda nós, porque senão gera um ofício da triagem, né? Então, você tem para essa sigla aqui, o ATR, é área de triagem. Então, às vezes, você receber um ofício desse dentro do processo, quer dizer que a área de triagem recusou o processo pela falta de um ou outro documento que estava listado lá na normativa e não foi justificado ou não foi apresentado. Então, isso, às vezes, acaba retrabalho tanto para vocês quanto para nós, porque a gente acaba também recebendo um volume maior de processos, quando mais o processo vai e volta e não entra, tá? Então, ele fica nesse ciclo aqui, nesse looping. Então, quanto melhor autuado os processos, melhor para todo mundo, né? Uma das coisas que a gente aponta aqui, às vezes, são as procurações sem ter a assinatura do otorgante, do otorgado, né? As falta de matrícula atualizada, né? Então, a matrícula é extremamente importante. A gente, se tiver já aconteceu o caso, por exemplo, que o loteamento fez a área de manutenção, ele dividiu os lotes e aquele lote, o patinho feio, ficou com a área de manutenção florestal e ele vendeu esse lote de manutenção florestal para o cidadão. O cidadão foi lá, cortou aquela área de manutenção e depois ele falou: Sama, como é que eu faço para regularizar? E ele construiu uma casa também sem licença, ele cortou. A gente não sabe se ele, né, deve ter pago um preço mais baixo, mas lá na matrícula estava lá a verbação da manutenção florestal do loteamento quando o cara cortou toda a vegetação. Então, isso é um ponto aqui, por isso que a gente precisa ter o documento atualizado para ver as averbações que tem ali na matrícula, se não tem alguma outra restrição, né? Então, e hoje é simples, né? A gente pega eletronicamente no cartório digital, né? Tá bem fácil de conseguir. Às vezes, quando o lote também ainda não foi transferido ainda para o nome da pessoa que está intervindo, então ter uma declaração do proprietário que dando anuência para quem está requerendo a intervenção, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não, a gente não pode liberar a autorização do imóvel de terceiro, né? Senão a gente responde também por isso depois, né? Então, assim, uma vez que você já tem a procuração assinada, às vezes para assinar um projeto, por exemplo, RT que vem sem assinatura, você pode usar a própria procuração e assinar como o contratante e o contratado, né? Aproveitar isso já é uma dica que fica também. Às vezes, vou ter que mandar o documento lá para o contratante assinar, depois volta, então já assina os dois, né? E sobe o documento já assinado com a assinatura do responsável técnico mesmo. Então a gente aponta aqui, né? Então, mais uma vez para justificar, né? Quando por meio de ofício, quando não se aplicar algum item da normativa. E na área técnica, não somente quando passar pela triagem e tiver a documentação completa, é gerado o boleto, né? E aí o processo ele vem para a área técnica para análise. Então a gente segue tem um entendimento da Lei 470 que fala que um protocolo é considerado válido quando ele tem acompanhado dos documentos mínimos para análise do pedido, quando os documentos correspondem ao imóvel objeto do projeto, né? E quando tiver o pagamento da taxa correspondente. Então, por mais que quando você abre um processo no autosserviço gere um número SEI lá, ele ainda não é um protocolo completo, né? Ele passa a ser completo quando ele está com os documentos completos, os mínimos, né? E a taxa quitada. Tá? Então, e assim, se na área técnica gerou um ofício, né? E aí quando ele volta para análise, ele não fica nessa fila de triagem. Na triagem ele já entra e vai direto para o técnico, né? Então a gente implementou isso de uns 2 anos para cá e tem funcionado bastante. Né? Bom, a gente tem 3 canais de atendimento aqui, o nosso e-mail da unidade, tem o WhatsApp que a gente usa mais para quem já tem processo lá ou está querendo tirar alguma dúvida lá. A gente, né,
a gente tem pessoal que também faz o atendimento, está bem instruído para passar as informações. Eu acho que é isso, né? O tempo é meio curto, também já estou ficando sem ar aqui, mas foi mais uma questão meio para, né, bem geralzona mesmo, para tentar, né, tornar mais próximo de vocês, né, né, esse ambiente aqui, não ver que é um negócio complexo, né? Eu agradeço a oportunidade e obrigado. Acho que eu tenho que sair às 6, né? Talvez até uns 10 minutos, 6h10. Tá aí. É que eu dou aula às 7, mas acho que tem umas 6h10 ali. Então. Acho que temos uns 15 minutos para perguntas, então vamos por vez, né? E pessoal, no caso de faltar tempo ainda para as perguntas, acho que a gente pode depois encaminhar essas perguntas para o WhatsApp do CAJ, e aí a gente encaminha para a Samba, para o palestrante, né? Informa e-mail de quem fez a pergunta, e acho que depois a gente pode responder aos poucos, né, Brian? Podemos fazer então, tá bom, perfeito. Podemos começar? Quem que tem dúvida? O nome. Oi, meu nome é Jamil, estou aqui pela Fotografia. A minha dúvida é na Marina Tanque, se a PT sem o esgoto tiver viabilidade de publicidade de obras e uma contrapartida do empreendedor, o contrato com a CAGE, ele consegue liberar? Consegue. Esse é um pré-requisito que a gente solicita daí para que faça esse acerto com o contrato lá, a gente faz a expedição. Daí. Daí assim, o contrato com a CAGE, né, que se não processo consegue emissão. Isso, o projeto aprovado, né? Uhum. Meu nome é Angelino, sou da Gerente de Fotografia. A minha dúvida é em relação à faixa FNE, uma vez que é considerado como FNE, e geralmente são cursos d'água muito pequenos, às vezes nem são cursos d'água mais, eles vêm até do próprio água da drenagem, etc. Eu posso fazer alguma intervenção, retificar ou canalizar isso, essas valas? Se o curso d'água for natural, né, a gente está hoje não tem saído nada, né? As intervenções que tem por aí foram feitas todas sem autorização, né? Tanto o Estado, o IMA não tem expedido nada, né? E apesar de haver um código lá do CONSEMA, que é entre trechos tubulados, mas ainda assim o Estado não trouxe um regramento, né? E assim, a visão dos grandes municípios de São Paulo, Belo Horizonte, eles estão cada vez mais abrindo curso da água urbana porque eles sabem que para o coletivo é melhor o canal aberto, não para restabelecer a PP, mas para melhorar o fluxo de drenagem e controlar a inundação, né, e poder fazer as obras de limpeza de assoreamento. Então o tamponamento meio que ele vai de conta com que hoje grandes municípios já erraram no passado, então a gente não tem instrumento, né, administrativo para autorizar a canalização e tem mais esse fato também. É um problema crônico, porque ao estudo de burocracia ele permite, né, caracterizar como FNE, mas em alguma situação tem isso dentro de um terreno, esses cursos d'água são bem pequenos mesmo, eles fazem várias curvas e acabam viabilizando todo o imóvel porque você não pode intervir. Então, será que não teria como pensar numa solução em casos específicos? Tem algum estudo pensando dessa forma ou teria que ser via CONSEMA para ter essa normativa, talvez? A gente já discutiu, né? E a gente precisa sempre também ter a consulta do jurídico, né? A gente não consegue nada, todo instrumento que a gente tenta propor tem que passar também pelo crivo da PGM, enfim, da área jurídica. Então a gente precisaria estudar mais ainda para poder chegar numa resposta. Boa tarde. Boa tarde. A dúvida é sobre se eu posso utilizar uma área de APP como área de compensação ambiental para fins de supressão de vegetação. Essa área de compensação do corte, não?
outro terreno, né? Que tem um outro terreno que tem APP e utilize essa área como área de compensação ambiental. É possível, porque isso é difícil de achar uma normativa, uma legislação que fala. Essa é uma dúvida muito específica, né? Acho que a gente precisaria usar esse acionamento para... Mas de antemão, eu acho que não, mas para a gente ter uma resposta mais assertiva, né? A gente pode fazer uma consulta formal ali, acho que pegar esse fluxo com a Luciana aqui e tentar trazer uma resposta, né? E tentar entender melhor o caso também, né? Mas Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida assim, específica? Ou quer dar uma pensadinha depois se sobrar alguma dúvida? Assim, se tem alguma dúvida? Tá. Eu tenho uma dúvida, Brian. Das 216 microbacias hoje, todas elas já estão assim com uma caracterização, com essa disponibilização no Singel, que vai via APP, o que vai via FNE, e também sobre o levantamento hidrográfico, né, que foi atualizado recentemente. Existe assim alguma possibilidade de, tipo assim, alguém não concordar com o que está no Singel em relação a isso aqui é uma nascente e alguém, né, um proprietário ou um especulador, né, acha que aquilo não é uma nascente, é possível fazer algum estudo para descaracterizar e modificar o entendimento se vai ser via APP ou via FNE? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, não sabe? a gente, em relação às bacias, elas estão hoje na ordem de 53%, 54% que são aprovadas ou em estudo. Então, as que estão em estudo estão em fase já de logo ter um desfecho, né? Então, a gente vai, a partir do final do ano e do ano que vem, começar o município a ir fazendo essas que ficaram para trás, né? Que são regiões mais bem periféricas mesmo. A gente tem mapeou ali Parque Guarani, Jardim Iriú, pega o Jardim Paraíso e a parte industrial mais para perto já próximo da área rural. Então são regiões que estão menos procura, né? Não teve gente interessada, mas as áreas que estão mais população maior imobiliária já estão praticamente todas cobertas ou quase na fase de sair o estudo, né? Então a gente está bem feliz com isso. E sobre a gente tem um serviço que é de revisão da base. Pedido não quer dizer que vai ser acatado, mas o contratante pode requerer o pedido de revisão, seja se ele discorde de posicionamento ou de existência de curso hídrico, né? E aí tem uma normativa que regra qual a documentação necessária, né, para fazer esse pedido. Mas é acessando a aba de serviços ali, meio ambiente e hidrografia, né? E aí ali tem um pedido de revisão da base, tem essa possibilidade. E no caso, se tiver assim, algum empreendedor quiser fazer algum estudo numa área que não tem uma microbacia já estudada, ele faz a apresentação do estudo dessa microbacia, tem alguma parceria com a prefeitura, e a mesma coisa no caso de uma descaracterização, né? Ele é que apresenta esse estudo, ele vai subcontratar ou ele mesmo vai fazer, ou é algo que a municipalidade proporciona para esse empreendedor? O estudo de bacia, a gente tem um cadastro e a gente abriu, não tem custo, né? Lógico, tem o custo do empreendedor que vai pagar o estudo, mas a gente não cobra uma taxa do serviço, a gente analisa, depois encaminha a publicação, tudo, mas é um trabalho a várias mãos, né? A gente fez essa fragmentação do território municipal para não precisar estudar ele inteiro. Se a gente pegasse a extensão do território municipal inteiro, a gente ia passar 2 anos, a gente estaria em estudo ainda e ninguém estaria se beneficiando dos recursos, né? Então, com isso, a gente pôde contar com o auxílio de empreendedores que já puderam, né, incorporar esses custos nos seus projetos e nos auxiliar a fazer uma bacia, outra. Outros casos, 2 construtoras se uniram para fazer um estudo também. Então, é um trabalho a várias mãos mesmo, né? Então, a maneira que a gente encontrou de poder auxiliar a iniciativa privada aos que já tivessem uma demanda, um interesse, poder colaborar e contribuir. E agora a gente está chegando no momento da onde o município vai provavelmente arcar e executar o resto. Tá? E a parte do pedido de revisão, né, do interessado do próprio lote, ele tem essa possibilidade de fazer, mas também sem custo. A gente não cobra o custo por esse serviço, a gente faz análise e tudo, mas fica em cargo dele fazer esses estudos daí. Perfeito, Brian. Muito obrigada. De nada.
Eu gostaria de, num comentário geral, agradecer a palestra e o trabalho do Brian. Ele leva nosso agradecimento ao secretário, Jovito, que foi quem realmente abraçou o nosso pedido, se empenhou para que isso ocorresse, a todos que aqui estão presentes, no sentido de que o objetivo fundamental nosso, CAJ, foi exatamente isso: reunir o conhecimento dos procedimentos numa clareza e numa rotina, mesmo sabendo e comprovadamente visto a complexidade que isso tudo é, sem contar ainda as áreas de sombra e de dúvidas que tem no processo todo. Mas existe, como vocês têm, vão receber, isso vai estar gravado, isso vai ficar disponível, essa palestra toda no YouTube, e esse roteiro todo, também, essa apresentação, ele nos deu material que vai ficar publicado e disponível, e que isso é uma matéria viva e de composição interativa. O poder público está nos demonstrando que o diálogo está aberto, que as alternativas podem ser construídas, existem definições que precisam ser obedecidas, mas fica realmente o nosso convite como entidade, CAJ, o agradecimento ao esforço feito, à presença de vocês, e utilizem a nossa entidade, o CAJ, para que a gente seja um elemento de conversa, um elemento de discussão, um elemento de aglutinação de interesses, para que quando a gente for ao poder público para esclarecer questões, a gente já vá com a lição de casa feita. Isso é um trabalho importante para nós, porque muitas vezes a gente vai lá conversar e não tem a mínima noção do próprio conteúdo e o assunto. Esse ato aqui hoje, o primeiro passo é isso, a gente tomar um conteúdo e um assunto, porque somos aqui uma plateia de profissionais, mas cheio de dúvidas. Agora, vamos imaginar os clientes, vamos imaginar o cidadão, vamos imaginar aquele visionário que tem 1000 planos, mas que precisa um caminho mínimo para dar o primeiro passo. E nós somos esse caminho mínimo para dar o primeiro passo. Muito obrigado por excelente trabalho, e o CAJ está sempre à disposição de vocês para que a gente realmente atenda o melhor para toda a nossa comunidade. Muito obrigado por chegar. Brilhante palestra. Agora eu convido a Luciana e o Cucine para fazer a entrega do certificado a lembrar, e também uma edição do nosso livro e da nossa cartilha. Obrigado. Não temos fotógrafo? Osnir? Fotos? Valeu. Senão o Brian deixa os alunos dele esperando. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigada. Folgando o código de 110.